E os cuidados não param por aí. O Ministério da Saúde alerta para o risco da volta da poliomielite no Brasil, mais conhecida como paralisia infantil. Crianças com menos de 4 anos de idade são as mais vulneráveis. Recebemos ao vivo a pediatra a doutora Natasha Bezerra para falar sobre esse assunto, também trazer esse alerta tão importante. Não podemos nos descuidar da vacinação dos nossos filhos, né, doutora? Esse é o principal alerta. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite para falar de uma coisa tão importante quanto a vacinação. Vacina ela é fundamental e é o que nos fez chegar até onde a gente chegou com a erradicação da poliomielite, por exemplo, e a redução de muitos casos de várias outras doenças que eram muito graves no nosso país. Então, a vacinação ela é primordial, ela é importante e, inclusive, não vacinar os nossos filhos é crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é algo que vai além da proteção individual, é uma proteção de toda uma comunidade. É verdade. Olha, há 29 anos não houve registro da paralisia infantil no Brasil. Porém, acendeu-se aí esse alerta porque algumas crianças venezuelanas passaram um tempo em solo brasileiro e aí houve então essa preocupação porque o vírus da paralisia ou da poliomielite, que é a mesma coisa, é contagiado. Uma das formas de contágio é o contato direto com essas pessoas, né? Explica pra gente sobre esse risco, sobre esse contexto que a gente traz hoje. Então, a poliomielite, ela, como você mesmo disse, tem praticamente 30 anos que a gente não tem no Brasil e na América Latina, na verdade. E aí surgiu o primeiro caso agora na Venezuela. E nossa fronteira com a Venezuela, ela é muito fácil, né? E a gente tem uma entrada muito grande dos venezuelanos no nosso país. E qual é o grande problema da entrada de um maior risco da polio? É porque a gente tem uma grande quantidade de municípios não vacinados adequadamente. E o vírus da polio, ele se propaga de maneira muito rápida, através de contato com secreções, fecal oral, ou seja, e pior de tudo, é mesmo o indivíduo que não tem sintomas, mas que carrega o vírus, pode passar. É verdade. Então, o que é muito preocupante é a informação de que os índices de cobertura vacinal do país estão abaixo de 95%, geraram essa situação preocupante, porque se tem criança sem ser vacinada, então essa criança está vulnerável, né? Sim, sim. Então, se você não vacina seu filho, ele vai estar vulnerável a ter a doença e transmitir para outro. Porque mesmo que nós, até adultos também, que não estejam vacinados adequadamente, nós podemos carregar o vírus e passar para outras pessoas e a gente não ter a doença, mas a outra ter. Lembrando que vocês, telespectadores, podem interagir comigo, enviar nome, sobrenome, e na mensagem, comentários e perguntas sobre esse assunto. Você que é pai, você que é mãe, mora na capital ou também no interior, quer tirar as dúvidas sobre vacinação, especialmente sobre a vacinação contra a paralisia infantil. Muito importante, eu vou ler a sua pergunta. Tem muita gente já ligando e já tem muita gente também participando. Vou ler daqui a pouquinho a pergunta de vocês. Tem uma telespectadora, diz o nome aqui pra gente falar o seu nome e também o bairro onde você mora. Ela diz assim, gostaria de saber se vai ter a campanha dessa vacina. A gente já tem essa resposta. A campanha vai ser em agosto, não é isso? Isso, vai ser em agosto, para crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade. Lembrando que sempre que vocês estiverem com o calendário vacinal em atraso, ao ir ao posto de saúde nas campanhas, eles fazem toda a atualização do calendário. Ver o que está faltando, ver se por acaso esqueceu de alguma vacina, para atualizar. É muito importante essa consulta mesmo nos postos de saúde, porque se o pai ou a mãe está com alguma vacina atrasada, lá mesmo já resolve. Então, só reforçando, entre os dias 6 e 24 de agosto é que vai acontecer essa campanha nacional contra a paralisia infantil. Então, todo mundo já em alerta. Mas antes desse período de campanha, os pais e as mães já podem procurar os postos. Sim. Principalmente as crianças que tenham até 4 anos de idade. Sim. A campanha é só para a gente estimular a população, para que a gente tenha uma maior aderência. Mas os postos de saúde estão sempre com as vacinas disponíveis. Então, se o seu filho tem 2, 4, 6 meses e 1 ano e 3 meses, ele tem que fazer a vacina da polio nessas idades. Então, se você está dentro dessa faixa, pode ir para o posto de saúde e se tiver dúvidas, eu acho que minha vacina está atrasada ou não, vai também que eles vão te orientar e fazer a atualização vacinal.
Essa foi a pergunta da Narceli, telespectadora, interagiu com a gente do bairro Santos Dumont, aqui na capital. Muito obrigada a todos sintonizados em nossa audiência, em nossa programação aí no bairro Santos Dumont. E tem mais gente interagindo aqui. Enquanto o pessoal vai interagindo e escrevendo as perguntas, vamos falar um pouco sobre a forma de contágio. Você comentou com a gente que por meio de secreção. Essa secreção, a grosso modo, que ela falou aqui, nada mais é que catarro, fezes. Infelizmente, eu sei que o horário não é muito bom, mas só para deixar as pessoas bem esclarecidas sobre essa forma de contágio, né? Porque pode acontecer, né? Quais são os casos em que você conhece, que você já estudou, pesquisou, como é que ocorre esse contágio, mais efetivamente falando? Então, como é por secreção, então é cuspe, saliva, secreções, e são coisas, acaba sendo contato por mão também. Então, eu tuço um pouquinho, aí vai um pouco de saliva na minha mão e eu pego na sua. Você leva a sua mão à boca e aí vai se propagando. E fezes também. Em locais onde tem uma baixa higiene, um baixo saneamento, problemas de saneamento, isso acaba propagando mais ainda, porque tem esgotos a céu aberto, maior contato com as secreções fecais. Exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui interessante de uma telespectadora da Aruana. Bom dia para todos no bairro Aruana, interagindo com a gente. O nome dela é Glenda Mariano. Glenda, muito obrigada por sua interação. E ela fala assim, gostaria de saber se a rede pública de saúde está apta e com estrutura para tratar a doença. Só que o detalhe, Glenda, é que a doença não tem cura, né? Esse é o maior problema, que a gente não tem nada que a gente possa fazer contra a poliomielite, a não ser a vacinação. Porque a doença ela não tem cura, ela não tem remédio, ela não tem tratamento, ela só tem suporte. Então, a gente vai dar o suporte para tratar os sintomas, porém, eu não tenho como matar o vírus e reverter a paralisia infantil. Por isso, se você tem uma criança em casa, está assistindo ao Sergipe no Ar nesse momento e não tem certeza, não lembra bem se seu filho ou sua filha tomou essa vacina, por isso a gente traz essa lembrança desse assunto que é tão importante. A Andressa, do bairro Santa Maria, obrigada pela audiência aí no bairro Santa Maria, tem uma filha de 3 anos e uma bebê de 4 meses. As duas, elas podem tomar a vacina? Pode, né? Sim, já sim. pode correr para o posto mesmo de saúde. A bebê de 4 meses, ela já, na verdade, já deve, porque aos 2 meses, 4 meses e 6 meses já tem vacinação de pólio. E a de 3 anos, se não fez a vacinação inicial, deve fazer a vacinação completa e se já fez, pode receber o reforço agora na campanha. Exatamente. Então, está respondida então a pergunta dessa mamãe com essas 2 filhinhas. Inclusive, nem precisa esperar a campanha. Não. Já corre para o posto de saúde mais próximo da sua casa e proteger as suas filhas. A Denise tem 19 anos e faz muito tempo que não se vacina. Tem gente que, principalmente os adultos, eita, não lembro quando foi a última vez que eu tomei vacina. Sim. Como saber se está atualizado? Vai no posto de saúde, vai leva no posto o cartão. de saúde. Quem tiver cartão, de Ainda, preferência, né? leva o cartão. Existem algumas vacinas que a gente tem que fazer a cada 10 anos. Então, essas vacinas, você lembra, eu fiz há mais de 10 anos, menos de 10 anos, você pode fazer as vacinações. E a da poliomielite, normalmente ela pode ser feita até os 15 anos de idade, a famosa Zé Gotinha, né? Mas se você tem uma vacinação muito longa, você pode repetir a dose. Muitas mensagens, a gente percebe mesmo quanto a população é carente desse tipo de informação. Gente perguntando sobre perda de cartão. Uma mãe aqui que morava em outra cidade perdeu o cartão. Vai no posto de saúde, pede a segunda via, eles dão na hora e você já começa a atualizar por aí, por essa nova via. O nosso tempo é curtinho, a gente quer agradecer a sua participação. Muitas ligações, o pessoal ligando, interagindo. A pena não poder ler as mensagens de todos vocês, mas agradecemos a interação e a sua participação. Muito obrigada. E eu acho super importante falar sobre um assunto tão grave quanto é a vacinação. Tá Muito bom? obrigada, doutora. Bom dia.